começar a fazer uns estudos com vocês com relação ao universo feminino. E o primeiro livro que eu vou utilizar é começar a falar sobre a revolução desde do seu início, né, a implantação do feminismo, né, todo tipo de revolução cultural, né, de roupa e de costumes de casa, todo um processo, né, social que eles fizeram para que as mulheres elas deixassem de ser quem elas nasceram para serem o que eles querem que elas sejam, né? Então, vou começar com esse livro aqui, que é do Dr. Plínio. Não dá mais nem para ler direito, né? Revolução e Contra-Revolução, de Plínio Corrêa de Oliveira. Vamos começar pela introdução. Na página introdutória que diz... Aqui é frequente encontrar nelas refutações do comunismo, do socialismo, do totalitarismo, do liberalismo, do liturgicismo, do maritainismo e de outros tantos ismos. O maior inimigo da sociedade, Dr. Plínio fala aqui, que esse terrível tem um nome. Ele se chama revolução. A causa profunda dessa revolução é a explosão de orgulho e de sensualidade, que inspirou, não diríamos um sistema, mas toda uma cadeia de sistemas ideológicos. Da larga aceitação dada a estes no mundo inteiro, decorreram as 3 grandes revoluções da história do Ocidente: a pseudo-reforma, a Revolução Francesa e o comunismo. O orgulho leva ao ódio e a toda superioridade, e, pois, a afirmação de que a desigualdade é em si mesma, em todos os planos, inclusive e principalmente nos planos metafísico e religioso, um mal. É o aspecto igualitário da revolução. Eu vou abrir um parêntese aqui com relação a igualitarismo e desigualdade, que é uma das coisas que eles mais falam, né? Que eles querem que todo mundo seja igual, né? E que a desigualdade ela é um mal, né? E então, a desigualdade ela é natural. Todos nós, numa sociedade, né, sempre vão ter uns inferiores aos outros e, logicamente, um superior ao outro em alguma coisa, né? Eu vou precisar de um médico. O médico ele é superior a mim no conhecimento dele com relação à medicina, né? Eu posso ser superior a outra pessoa com relação à publicidade, propaganda, marketing. Assim como terão também outros superiores a mim com relação à publicidade e propaganda, digamos assim. Em outros aspectos também. Ela é natural, porque uns precisam dos outros. Existem diferentes níveis também, né, de profissões, né? Não é que uma seja inferior à outra, mas se você for ver, uma precisa da outra. Eu tenho uma grande empresa e eu preciso que tenha alguém que faça a limpeza, né? E vice-versa. A pessoa que está fazendo a limpeza, ela precisa da minha empresa para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir ter o salário dela, e eu preciso que ela forneça para mim um serviço, né, de limpeza. Não tem como colocar essas pessoas tudo no mesmo nível. Nós somos iguais com relação a deveres, né, obrigações. Aí os revolucionários querem pregar uma igualdade que não existe, né? Todos nós somos iguais perante a lei e perante Deus, né? Todos nós somos iguais. Só que dentro da nossa igualdade, nós temos as nossas particularidades, né? Nós somos seres únicos.
Eles querem uma igualdade que não existe. Nós somos seres únicos, individuais, né? E vivemos em sociedade. Eu tenho todas as minhas manias, eu tenho a minha forma de me portar, de me vestir. As outras pessoas também, cada um tem a sua, seu estilo, etc. Né? Nós somos diferentes, porém iguais, né? Perante a lei e perante Deus, né? Nós somos iguais nesse aspecto, né? Agora, nós temos as nossas particularidades e é bonito, porque se todo mundo fosse igual, seria um caos, seria muito chato, né? E cada um é chamado a representar uma parte de Deus. Cada um tem a sua vocação, o seu chamado, o seu jeito de ser. Cada um é um. Nós somos um. E essa revolução do igualitarismo e quer nivelar todo mundo por baixo, né? Quer que todo mundo seja igual. Ninguém nasceu numa fábrica para ser tudo igual, né? Deus fez cada um conforme Ele quis, né? Cada um representa uma parte dele, né? E todos nós somos chamados pela nossa vocação a servir e a colocar em prática o que nós fomos chamados para ser. E a revolução, colocando todo mundo igual, todo mundo perde sua particularidade, ninguém mais sabe quem é, ninguém mais sabe o que está fazendo aqui, de onde veio, para onde vai, o que tem que fazer. Então, você nivelando todo mundo de uma forma igual, ela vai perder a essência dela, né? Eu tenho o meu jeito e para que eu fui chamada, né? Eu sou qual a pecinha no tabuleiro, né? Só que eles fazem com que as pessoas queiram ser iguais às outras, né? A querer o que as outras têm. E essas pessoas, como elas não conseguem alcançar essa igualdade, digamos assim, elas tendem a se frustrar, né? Elas ficam depressivas e a pessoa não se encontrando, ela perde o rumo, ela fica frustrada, né? E ela fica sempre, digamos, ela fica buscando coisas por aí que não são para ela, digamos assim, e ela tende a ficar mais triste, né? Muitos jovens não se conhecem, acabam caindo em depressão, podem se suicidar, né? E isso é muito triste. Isso daí faz parte de uma revolução igualitária, que não existe igualdade, não existe. A desigualdade é natural, a hierarquia é natural e eles querem destruir isso. Ainda continuando aqui no meu parêntese, né? Dr. Plínio fala aqui que o orgulho leva ao ódio e a toda superioridade. Eles fazem com que as pessoas elas sintam um ódio a tudo que é superior a ela hierarquicamente, né? Visto que a gente sempre vai ter alguém superior a gente em algum aspecto, né? E a revolução faz com que as pessoas elas se rebelem com tudo que é superior a elas, né? E aí leva ao caso de orgulho, né? Que a pessoa também acaba caindo numa desobediência, falta de humildade, né? Então o orgulho ele acaba desencadeando um ódio a tudo que é hierárquico e natural. Então essa revolução, como ela coloca um ódio a toda e qualquer superioridade, é revolucionário que ela quer quebrar a hierarquia natural das coisas,
né, essa desigualdade, né, de um ser superior ao outro em algum aspecto também. Aí a pessoa ela tem que ter ciência disso, mas ela tem que ser virtuosa, né? Porque se ela souber que ela é superior a outra pessoa em algum aspecto, ela vai humilhar as outras pessoas. E aí ela já cai no erro. Então, uma pessoa, para ser superior à outra, ela tem que ser humilde para poder tratar a outra pessoa que é inferior a ela em determinado aspecto, né? Ela tem que ter a humildade de tratar essa pessoa com caridade, né? Então não adianta de nada você saber que você é superior a alguém com relação a algo e você se mostrar orgulhoso, né, prepotente. Aí não tem virtude, aí ninguém aguenta viver, né? E aí contra esse tipo de hierarquia, né, apesar de ser natural, ela tá errada, porque o líder ele não é virtuoso. Como Aristóteles ele fala, quando um líder ele não é virtuoso, ele se torna um tirano, né? Então, apesar de ser algo natural, hierarquicamente falando, se um líder não tem virtude, ele se torna um tirano. E tirania não é certo, né? Então, você é um líder, seja virtuoso, pratique a virtude, né? Tudo que for bom, correto, e tenha caridade com seu subalterno. Caso ao contrário, você é um tirano. Fecha parênteses. A sensualidade em si tende a derrubar todas as barreiras. Ela não aceita freios e leva a revolta contra toda autoridade e toda lei, seja divina ou humana, eclesiástica ou civil. É o aspecto liberal da revolução. Ambos os aspectos, que é a sensualidade e o ódio à hierarquia, né, tem a última análise um caráter metafísico. Parecem contraditórios em muitas ocasiões, mas se conciliam na utopia marxista de um paraíso anárquico em que uma humanidade altamente evoluída e emancipada de qualquer religião vivesse em ordem profunda sem autoridade política e em uma liberdade total, da qual, entretanto, não decorresse qualquer desigualdade. Ou seja, aqui ele fala com relação à sensualidade, né, que ela ultrapassa todas as barreiras, né, do pode e do não pode. Todo o aspecto civil, né, porque nós temos contravenções, né, nós temos leis com relação ao pudor, né, a pornografias, etc. E a sensualidade em si, ela tenta enfrentar isso na sociedade, né, que é natural. E a sociedade, por ela ter ordem, né, ela ter leis, né, com relação a diversas coisas, a sensualidade ela vai abrindo pequenas frestas, e que com o tempo vão se tornando grandes. Ela vai entrando de pouquinho em pouquinho, como se fosse uma água, né, uma infiltração na sua casa. Então, ela começa pequenininha, você não percebe, você vai deixando passar, e aí conforme vai reincidindo a água, né, a chuva, aquela rachadura ela vai se tornando grande e vai molhando muito mais, vai infiltrando muito mais a sua casa, e você deixou passar porque era pouquinho, e depois quando você vai ver, vai ter que derrubar a parede.
Então a sensualidade na sociedade, ela foi assim aos pouquinhos, né? Foram mudando a moda, foram mudando ao pouquinho os costumes, né? Porque eles sempre quiseram enfrentar o tradicional, né? Aquela coisa de família mesmo, aquela ordem natural, né? Da sociedade, das coisas. Então é como se fosse uma afronta, né? Então aos poucos eles foram corrompendo, e a sociedade foi achando interessante, coloca um biquininho, né, encurta a saia e tal. Então aos poucos eles foram se infiltrando, igual a água que eu comentei, eles foram se infiltrando, só que as pessoas foram cedendo porque tava legal, tava interessante, né? Então a moda foi vindo, veio evoluindo, né? Então foi se tornando legal. Algumas coisas, assim, digamos assim, um pouquinho ainda no início da revolução, eu particularmente, eu acho bonito, eu gosto. Só que quando você começa a prestar atenção que ali no início da revolução, que eles também falaram de revolução sexual, né? Que eles colocaram aqui de sexo, drogas e rock and roll, né? Pra liberar, principalmente para as mulheres, né? Que eles vieram com a tese de tipo que as mulheres estavam sendo oprimidas e tal, aquela ladainha toda que eles sempre falam, né? E que tinha que se libertar, né? E eles têm um monte de tese meio torta aí, né? Então, mas eles vieram aos pouquinhos, né? Eles foram infiltrando na parede da casa de todo mundo aos pouquinhos, e as pessoas elas foram aceitando, foram achando legal, né? Até que eles foram tendo espaço, né? A revolução, para ela ser grandiosa, ela não pode ser de repente, né? Ela tem que vir aos pouquinhos, que é para as pessoas elas irem acostumando, irem gostando e tal. E aí quando você percebe, ela já estourou, ela já tá no seu auge. E como é que faz para voltar atrás? Não tem como voltar atrás, não rápido, porque ela não veio rápido, então ela não vai rápido, né? Então, para ela começar a regredir, né, vai ter que também ser um trabalho custoso e a longo prazo, assim como foi a longo prazo que ela começou, né? Para hoje em dia nós estarmos vivendo tudo que estamos vivendo, né? Dessa decadência social que a gente vive, né? Pra gente desfazer isso, tem que ser aos poucos, né? Aos pouquinhos. E a gente vai ter que começar mudando dentro da gente, mudando a nossa casa, pra assim, cada um fazendo a sua parte, mudando sua casa, depois nós vamos ver que a sociedade, ela mudou. Continuando aqui, a pseudo-reforma foi uma primeira revolução. Ela implantou o espírito de dúvida, o liberalismo religioso e o igualitarismo eclesiástico, em medida variável, aliás, várias seitas a que deu origem. Seguiu-se-lhe a Revolução Francesa, que foi o triunfo do igualitarismo, em dois campos, no campo religioso, sobre a forma do ateísmo, especiosamente rotulado de laicismo, e na esfera política pela falsa máxima de que toda desigualdade é uma injustiça e toda autoridade um perigo. A liberdade, o bem supremo. Aqui ele fala sobre a desigualdade é uma injustiça. Não, a desigualdade não é injustiça. A desigualdade, ela é natural. Não é injustiça. Toda autoridade é um perigo. Toda autoridade não é um perigo, né? Toda autoridade, ela é natural. Os seus pais na sua casa, eles são uma autoridade,
natural. Os seus avós são uma autoridade natural. Quando que uma autoridade se torna um perigo? Quando a autoridade ela não é virtuosa e ela se torna tirana. Se a autoridade vai em busca da virtude, tenta fazer o bem e a caridade, ela é boa. E a liberdade, o bem supremo. A liberdade, ela é o nosso bem mais precioso. Nós não podemos deixar que líderes tiranos / ditadores tomem as nossas liberdades individuais, né? Cada um é responsável por si, somente por si. Eu tenho autoridade sobre o meu corpo e não é nenhuma outra autoridade que vai mandar sobre o meu corpo. Eu vou tomar o que eu achar que seja bom para mim. A minha liberdade individual é a que importa. Aqui para os revolucionários, a liberdade é um bem supremo, ou seja, supremo. Quer dizer que ele tá acima de tudo e de todos, né? Então, que não existem leis que impeçam ele de ser livre, né? Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Só que essa liberdade suprema que eles querem é a libertinagem deles, né? Eles querem poder ser livres para poder serem promíscuos. Então, essa liberdade suprema que eles querem que seja implantada nada mais é do que a liberdade deles serem libertinos e promíscuos. Não é a liberdade de fazer o bem. Nós somos livres, nós nascemos livres, né? Só que a gente não pode fazer tudo, né? Nem tudo é certo pra gente fazer. Aqui, continuando. O comunismo é a transposição dessas máximas para o campo social e econômico. Ou seja, de que a desigualdade ela é injusta, que a autoridade é um perigo, que a liberdade é o bem supremo, que a gente pode tudo, a gente não deve nada. Todos somos iguais, né? Então eles trouxeram isso para o lado social e econômico. Estas 3 revoluções são episódios de uma só revolução, dentro da qual o socialismo, o liturgicismo, a política de la mentendre, não sei falar, etc., são etapas da transição ou manifestações atenuadas sobre os erros através dos quais se opera a penetração larvada do espírito da revolução em ambientes da cultura, da arte, as leis, os costumes e as instituições. Um estudo pormenorizado desse processo em todos os campos em que se vem desenrolando excederia de muito o âmbito deste artigo. Capítulo 1. Crise do homem contemporâneo. As muitas crises que abalam o mundo odierno, do Estado, da família, da economia, da cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental que tem em todo o campo de ação o próprio homem. Em todos os termos, essas crises têm sua raiz nos problemas de alma mais profundos, de onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e todas as suas atividades. Ou seja, toda a crise que nós estamos vivendo hoje em dia, ela nada mais é do que uma crise de alma das pessoas. Elas estão procurando nas coisas do mundo satisfações, prazeres fugazes, e elas não se satisfazem, né? Porque é uma coisa temporária. Essa felicidade, ela é passageira, né? É fugaz. E elas estão sempre com uma sede do infinito, digamos assim.
né? Porque elas vão atrás das coisas aqui e elas nunca estão satisfeitas e continuam, porque elas estão com o que a gente pode dizer de sede do infinito, né? Na verdade, é a alma dela que está em busca de Deus. E como a sociedade hoje em dia, as pessoas elas não se conhecem, né, por causa dessa ideologia igualitária, elas pensam que elas têm que ser igual às outras pessoas. A pessoa fez um preenchimento labial ali, uma lipo ali e tal, fez uma viagem e tal. Elas querem sempre estar igual às outras, vivendo o que as outras estão vivendo, e elas esquecem da sua essência, né? E essa procura do infinito que elas procuram nesses bens passageiros aqui, na verdade é a alma dela a procura de Deus, né? E como ela não se conhece, ela não sabe que é isso que a alma dela está buscando, que a alma dela está precisando, né? Então fica numa busca incessante por coisas desnecessárias. Então todas as crises que a gente ouviu aqui o Dr. Plínio falar, né, que abalam o mundo atual aqui com relação ao Estado, né, a família, a economia, a cultura, etc. Tudo isso tem fundamento nesse problema de alma do homem, né? Então são crises de alma dos homens, né? No Estado nós temos os políticos, eles também têm crises de alma, né? Eles também têm esse problema, eles são corruptos, eles são mau caráter, então eles são orgulhosos, são vaidosos, né? Diversas coisas erradas eles são, mas no fundo são crises de alma deles, né? Eles também estão procurando nos bens materiais uma sede que eles têm do infinito, né? Que é Deus. Então eles querem poder, querem fama, querem ter mais contatos, querem posses, etc. Então, no Estado, né, como nós temos os políticos, eles também têm a alma corrompida, né? Crise de alma também, aí com relação ao Estado. Na família também, a crise de alma na família é com relação à desestruturação também das famílias, né? Hoje em dia o casamento ele dura pouco demais, né? As pessoas elas trocam de parceiro muito fácil, com traições. Aí tá com a família constituída, aí o parceiro, por conta daquele pecado principal que o Dr. Plínio comentou aqui, que é por conta do orgulho e da sensualidade, né, que a gente está vivendo essa decadência, essa crise social, digamos assim, né? Então, aqui nesse aspecto da família, com esse problema de alma, né, a pessoa que trai a outra, no fundo, o erro dela, né, a crise de alma dela é a sensualidade, né? Porque ela tá procurando outra pessoa ali para ter uma relação, né, extraconjugal. Ela tá desrespeitando a pessoa que ela dorme todos os dias, né? Imagina você desrespeitar a pessoa que dorme com você. A pessoa não precisa nem de inimigo, porque ela já tá dormindo com o inimigo dela, né? É uma coisa assim, particularmente, que eu acho bizarro, né? Não precisa ter medo de outra pessoa. Você tá dormindo com o seu inimigo, né? Isso daí é muito triste, né? Porque ali entre o casal, né? Vocês estão tendo ali troca. É uma conexão de alma
também, né? Então, se você está traindo a pessoa que você conectou a sua alma, né? Você vai conectar com uma outra pessoa, né? Você tá com um problema de alma, né? A sua alma, ela tá corrompida. Então, na sua família, você, marido e mulher, né? Se tiver filhos, vocês têm que observar essa corrupção da alma, né? O problema de alma mais profundo de vocês, né? Que faz parte da crise social nossa no momento, né? Que tem tudo a ver com o que o Dr. Plínio fala aqui, que é da sensualidade, né? Então, a pessoa também que teve diversos parceiros, né? A pessoa experimentou várias pessoas e ela vai saber qual é o melhor que o outro. No aspecto econômico, ela pode desviar fundos, né? Fazer um investimento fantasma, né? Para roubar coisas, né? E dizer que um serviço custa tanto e na verdade é outro tanto, né? Então dá para desviar o caráter, digamos assim, né? Em diversas formas com relação ao financeiro, né? Tudo crise de alma, porque você está desviando as coisas, né? Você está roubando. Então, é mais ou menos ali do aspecto também do Estado, né? É um erro, né? Porque você desviando, você está prejudicando outras pessoas. Você está se beneficiando algumas pessoas, mas você está prejudicando muito mais pessoas do que ajudando, né? E todo mundo que faz parte disso também tem problema de alma, né? Então, a nossa crise, a crise da humanidade, ela é espiritual, né? Ela é uma crise de alma. As pessoas, elas não são mais virtuosas. No aspecto da cultura, né? A crise do homem moderno, né? Problema de alma também. Na cultura, o que a gente pode ver hoje em dia são financiamentos, né? Com coisas que não são produtivas, que não elevam a alma, né? Não te colocam em contato com Deus, né? A arte, ela era para ser algo que fizesse uma conexão de você com Deus pelo belo, pelo puro, pelo verdadeiro. Só que não. Hoje em dia a arte, ela é financiada para piorar a degradação da sociedade, né? Então, tipo, a gente está afundando cada vez mais por esses influenciadores. Então, o meu intuito é orientar, né, o que eu puder fazer, porque eu entendendo a minha particularidade, né, a minha individualidade como ser humano, né, a minha missão, minha vocação, talvez, né, é uma coisa que eu sinto necessidade no momento, né, porque eu observando as redes sociais e comportamento de meninas novas, eu tô muito assustada, né, com o que eu tô vendo. E é uma cadeia, né? É algo que vai passando. E tudo isso foi infiltração, né, dessa revolução, principalmente com relação às mulheres. Então, tentar ao máximo trocar algumas ideias e orientar com base no que eu conheço, no que eu entendo de mundo, né,
meninas da minha idade, meninas mais novas, que eu observando bastante, né, as redes sociais, eu gosto mais de redes sociais para observação, né, a fim de estudo. Eu gosto claro, de rir, né, de ver coisas ali, ver política, etc. Mas eu estudo bastante, né, observando redes sociais. E eu observando o comportamento das meninas hoje em dia, eu estou particularmente muito preocupada, né? Tenho uma visão bem ampla de onde mais ou menos isso daí quer chegar, né? E tudo isso não é só para degradação feminina, né? Degradação masculina também e principalmente, né? Porque a revolução ela quer destruir os homens, na verdade, né? Então eles usam da figura feminina para destruir os homens. É mais ou menos o que se deu lá no início de todos os tempos, né? Quem corrompeu Adão, né? Foi a Eva, né? A mulher é muito mais fácil de manipular, eu acredito nisso. Então é isso.